Etapa 8. Quais são os riscos e as limitações que o FEMEA nos apresenta? O primeiro ponto, ou o primeiro risco, é o que se chama do risco técnico, ou seja, o produto ou o processo ele foi analisado em relação às falhas potenciais, aquilo que ele eventualmente poderá acontecer no futuro, poderá ocorrer no futuro. Nós fizemos o trabalho na parte de um projeto informacional, levantando essas partes de riscos técnicos. Nós consideramos isso quando nós estamos fazendo uma parte de um projeto conceitual, trabalhando com ferramentas de desenho, com ferramentas de simulação numérica. Então nós estamos entendendo esse produto ou esse processo como um potencial elemento de falha futura. Essa é a parte do primeiro, que é o risco técnico. Nós também temos o segundo, que aí é a parte do risco financeiro, e aí é a parte já que não é um trabalho básico do FEMEA de abordar, que é a parte das questões se permanece ou não rentável aquele produto ou serviço. Também nós temos a parte de riscos com prazos, ou seja, será que aquilo que nós estamos planejando, que nós estamos projetando, essas melhorias elas podem ser realizadas nesse prazo planejado? Isso aqui jamais partindo, veja você, na área de gerenciamento de projetos como um todo. E também os riscos estratégicos, muitos associados ao negócio em si, a parte de planejamento estratégico, a parte de missão, visão da empresa como um todo. E o que o FEMEA aqui trabalha? Lembra do escopo? O FEMEA ele trabalha nessa parte de um risco técnico. Então, o risco técnico é o que está dentro do FEMEA. E os demais, o risco financeiro, risco com prazos, a parte riscos com gerenciamento como um todo e os riscos estratégicos ou os riscos de negócio produtivo, eles estão fora da análise do FEMEA. Nós estamos interessados numa falha de algum componente, nós estamos interessados na falha de uma peça, de um sistema, subsistema como um todo. Essa é o interesse, é o risco técnico que o FEMEA designa e que o FEMEA trabalha. Então toda essa decisão para melhoria adicional do produto e processo, ela vem com a redução desses riscos. Cada área, aqui nós não fizemos o descarte, por exemplo, de um risco financeiro ou de um risco na área de gerenciamento de cronograma ou na parte de riscos estratégicos. Só que o FEMEA, como um todo, ele tem a sua virtude, o seu escopo de atuação no risco técnico. Então, para cada financeiro de gerenciamento, cronograma estratégico, cada um tem a sua análise de risco como um todo. E aqui o FEMEA ele trabalha dentro desse escopo que é do risco técnico, analisar as falhas potenciais de um produto, de um processo, de um componente e de outros elementos relacionados a esse sistema técnico de falha. Agora, um outro ponto também é a limitação do FEMEA. Ele não é um elemento ou uma estrutura, uma análise de modo de falha totalmente perfeito. Ele apresenta muitas vezes as suas imperfeições. Só que agora nós não podemos aqui culpar o FEMEA ou julgar o FEMEA por uma análise mal executada pela equipe. Então nós precisamos entender que o FEMEA ele apresenta as suas limitações, por exemplo, a principal delas, que ele é qualitativo, ou seja, ele é subjetivo, ele depende das análises das pessoas, ele depende da expertise das pessoas que estão partindo naquele elemento que é a função e a responsabilidade, aquele conjunto, aquela equipe de pessoas técnicas. E aqui por isso que nós precisamos entender que essa limitação, além de qualitativa, ela é o que se chama de falha de ponto único. Ou seja, se nós estamos analisando um componente, é aquele ponto de análise. Nós não estamos fazendo uma generalização, uma expansão da falha. Então, para todos os elementos desse sistema vai ocorrer esse tipo de falha. Não, nós estamos fazendo uma análise de componente. Então, quando nós estivermos entendendo os desdobramentos do FEMEA em sistema, subsistema e componente, nós estamos fazendo a análise de um ponto único, de um componente de eventual falha ou de potencial falha. Por isso que nós precisamos entender que essa é uma limitação. Ele não é que o FEMEA em si vai expandir para todos os lados.
É a falha de ponto único. E o terceiro elemento, muito relacionado ao primeiro do qualitativo, que é o nível de conhecimento dessa equipe. Qual é, ou quais são as pessoas, qual é o grau de expertise, qual é o grau que elas têm de experiência em projetos de componentes, em projetos de sistemas técnicos. Elas têm uma vivência, elas têm alguma lição aprendida, elas têm áreas diferentes, pontos de vista diferentes para analisar essa falha. Aqui é muito importante quando nós estamos fazendo análise do FEMEA, para que a equipe em si, e depois nós vamos ver para cada, no DFEMEA e no PFEMEA, quais são as recomendações para a equipe ou a composição da equipe, para que cada uma tenha uma variável de conhecimento diferente da outra, para que as pessoas não sejam as mesmas. Nós não podemos colocar, por exemplo, toda uma equipe formada somente por engenheiros mecânicos, como um exemplo. Por que isso? Porque muitas vezes esses profissionais de engenharia mecânica, eles vão ter uma análise mais focada naquela área que eles tiveram de estudo ao longo pode ser da sua graduação, pode ser também da sua graduação e da sua experiência profissional. Então nós precisamos ter mais áreas, nós precisamos ter mais pessoas, mais conhecimentos diversificados para fazer essa análise, esse nível de conhecimento do FEMEA. E o quarto ponto, que o FEMEA ele é um consenso em relação aos vários pontos de vista diferentes. Só que nós precisamos entender aqui, como eu disse, um consenso. O FEMEA não é uma disputa, uma queda de braço entre setores, entre equipes de projeto em si. Ele é um resumo, ele é um apanhado de todas as discussões que se tem dessa equipe para nós termos um resultado, para que esse FEMEA ele seja útil para o projeto, que ele seja útil para a equipe entender essas falhas, essas falhas potenciais e para ela ter uma estrutura de desempenho de manutenção, trabalhar na parte preventiva. Então fica sempre a recomendação para que o FEMEA como um todo, a preencher os seus 7 passos, que ele tenha um consenso, que ele tenha um elemento que agregue valor ao seu produto, ao seu processo, que ele não tenha disputa de egos ou que ele não tenha disputas de áreas uma contra a outra. O FEMEA ele é um elemento para agregar valor ao seu processo, para agregar valor ao seu componente e não para tirar valor. E isso é uma recomendação extremamente importante para que você aqui está acompanhando esse elemento, essa limitação e não fique pensando que muitas vezes o FEMEA é um elemento de disputa. Longe disso, é um elemento de agregar valor ao seu produto ou ao seu projeto como um todo.